bom dia! E hoje é nosso penúltimo dia com a leitura de Apocalipse, capítulo 18 a 20. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A queda de Babilônia, capítulo 18. Depois disso, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada por sua glória. Clamou em alta voz, dizendo: Caiu Babilônia grande. Tornou-se morada dos demônios, prisão dos espíritos imundos e das aves impuras e abomináveis. Porque todas as nações beberam do vinho da ira e de sua luxúria, pecaram com ela os reis da terra, e os mercadores da terra se enriqueceram com o excesso do seu luxo. Ouvi outra voz do céu que dizia: Meu povo, sai de seu meio para que não participes de seus pecados e não tenhas parte nas suas pragas. Porque seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das suas injustiças. Faze com ela o que fez contigo, e retribuiu-lhe o dobro de seus malefícios. Na taça que ela deu de beber, dá-lhe o dobro. Na mesma proporção em que fez ostentação de luxo, dá-lhe em tormentos e prantos. Pois ela disse no seu coração: Estou no trono como rainha e não viúva, e nunca conhecerei o luto. Por isso, num só dia virão sobre elas pragas, morte, pranto e fome. Ela será consumida pelo fogo, porque forte é o Senhor Deus que a condenou. Hão de chorar e lamentar-se por sua causa os reis da terra, que com ela se contaminaram e pecaram, quando avistarem a fumaça do seu incêndio. Parados ao longe, de medo de seus tormentos, eles dirão: Ai, ai da grande cidade, Babilônia, cidade poderosa! Bastou um momento para a tua execução. Também os negociantes da terra choram e se lamentam a seu respeito, porque já não há ninguém que lhes compre os carregamentos de ouro e prata, pedras preciosas e pérolas, linho e púrpura, sede e escarlate, bem como de toda espécie de madeira odorífera, objetos de marfim e madeira preciosa, de bronze, ferro e mármore, de cinamono e essência, de aromas, mirra e incenso, de vinho e óleo, de farinha e trigo, de animais de carga, ovelhas, cavalos e carros, escravos e outros homens. Eis que o bom tempo de tuas paixões animalescas se escoou. Toda a magnificência e todo o brilho se apagaram e jamais serão reencontrados. Os mercadores dessas coisas, que delas se enriqueceram, pararão ao longe de medo de seus tormentos e hão de chorar e lamentar-se, dizendo: Ai, ai da grande cidade, que se revestia de linho, púrpura e escarlate, toda ornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Num só momento toda essa riqueza foi devastada. Todos os pilotos e todos os navegantes, os marinheiros e todos os que trabalham no mar paravam ao longe e exclamavam ao ver a fumaça do incêndio: Que havia de comparável a essa grande cidade? E lançavam pó sobre as cabeças, chorando e lamentando-se com essas palavras: Ai, ai da grande cidade, de cuja opulência se enriqueceram todos os que tinham navios no mar. Bastou um momento para ser arrasada. Exulta sobre ela o céu, e também vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou contra ela a vossa causa. Então, um anjo poderoso tomou uma pedra do tamanho de uma grande mó de moinho e lançou-a no mar, dizendo: Com tal ímpeto será precipitada a Babilônia, a grande cidade, e jamais será encontrada. Já não se ouvirá mais em ti o som dos citaristas, dos cantores, dos tocadores de flauta, de trombetas, nem se encontrará em ti artífice algum de qualquer espécie. Não se ouvirá mais em ti o ruído do moinho, não se brilhará mais em ti a luz da lâmpada, não se ouvirá mais em ti a voz do esposo e da esposa, porque teus mercadores eram senhores do mundo, e todas as nações foram seduzidas por teus malefícios. Foi em ti que se encontrou o sangue dos profetas e dos santos, como também de todos aqueles que foram imolados na terra. Capítulo 19. Estabelecimento do reino de Deus. Depois disso, ouvi no céu como que um imenso coro que cantava: Aleluia, nosso Deus, a salvação, a glória e o poder, porque os seus juízos são verdadeiros e justos.
Ele executou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição e pediu-lhe contas do sangue dos seus servos. Depois recomeçaram: Aleluia! Sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Então, os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que se assenta no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Vitória de Cristo. Do trono saiu uma voz que dizia: Cantai ao nosso Deus, vós todos, seus servos que o temeis, pequenos e grandes. Nisso ouvi como que um imenso coro, sonoro como o ruído de grandes águas e com o ribombar de possantes trovões, que cantava: Aleluia! Eis que reina o Senhor nosso Deus, o dominador. Alegremo-nos, exultemos e demonstra-lhe glória, porque se aproximam as núpcias do Cordeiro. Sua esposa está preparada. Foi-lhe dado revestir-se de linho puríssimo e resplandecente, pois o linho são as boas obras dos santos. Ele me diz então: Escreve, felizes os convidados para ser das núpcias do Cordeiro. Disse-me ainda: Estas são palavras autênticas de Deus. Prostrei-me aos seus pés para adorá-lo, mas ele me diz: Não faças isso, eu sou um servo como tu e teus irmãos, possuidores do testemunho de Jesus. Adora a Deus. Porque o espírito profético não é outro que o testemunho de Jesus. Vi ainda o céu aberto, eis que aparece um cavalo branco, seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e é com justiça que ele julga e reguerreia. Tem olhos flamejantes, há em sua cabeça muitos diademas, e traz escrito um nome que ninguém conhece senão ele. Está vestido com um manto tinto de sangue, e seu nome é Verbo de Deus. Seguiam-no em cavalos brancos os exércitos celestes, vestidos de linho fino e de uma brancura imaculada. De sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações pagãs, porque ele deve governá-las com cetro de ferro e pisar o lagar do vinho da ardente ira do Deus dominador. Ele traz escrito no manto e na coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vi então um anjo de pé sobre o sol, a chamar em alta voz a todas as aves que voam pelo meio dos céus: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes carnes de reis, carnes de generais e carnes de poderosos, carnes de cavalos e cavaleiros, carnes de homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Eu vi a fera e os reis da terra com seus exércitos reunidos para fazer guerra ao cavaleiro e seu exército. Mas a fera foi presa, e com ela o falso profeta, que realizara prodígios sob o seu controle, com os quais seduzira aqueles que tinham recebido o sinal da fera e se tinham prostrado diante de sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo sulfuroso. Os demais foram mortos pelo cavaleiro com a espada que lhe saía da boca, e todas as aves fartaram-se das suas carnes. Capítulo 20. Sorte do dragão. Vi então descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande algema. Ele apanhou o dragão, a primitiva serpente, que é o demônio e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Atirou-o no abismo, que fechou e selou por cima, para que não seduzisse as nações, até que se completasse 1000 anos. Depois disso, ele deve ser solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, sobre os quais se assentaram aqueles que receberam o poder de julgar. Eram as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E todos aqueles que não tinham adorado a fera ou a sua imagem, que não tinham recebido o seu sinal na fronte nem nas mãos. Eles viveram uma vida nova e reinaram com Cristo por 1000 anos. Os outros mortos não tornaram a vida até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Feliz e santo é aquele que toma parte na primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Reinarão com ele durante os 1000 anos. Depois de completarem 1000 anos, Satanás será solto da prisão, sairá dela para seduzir as nações dos 4 cantos da terra, Gog e Magog, e reuni-las para o combate. Serão numerosas como a areia do mar. Subirão à superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos e da cidade querida. Mas desceu um fogo dos céus e as devorou.
O demônio, o sedutor delas, foi lançado num lago de fogo e de enxofre, onde já estavam a fera e o falso profeta, e onde serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Julgamento geral. Vi então um grande trono branco, e aquele que nele se assentava. Os céus e a terra fugiram de sua face, e já não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Abriram-se livros, e ainda outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados, conforme o que estava escrito nesse livro, segundo as suas obras. O mar restituiu os mortos que nele estavam, do mesmo modo a morte e a morada subterrânea. Cada um foi julgado segundo as suas obras. A morte e a morada subterrânea foram lançadas no tanque de fogo. A segunda morte é esta, o tanque de fogo. Todo o que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado ao fogo. E aqui termina a leitura de hoje. Deus abençoe.